boa tarde, Paraíba. Quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã e no nosso roteiro de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Hoje, quarta-feira, é o dia do ex-governador Ricardo Coutinho, a quem eu cumprimento para a gente iniciar nossa conversa aqui. Ricardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres, um prazer, estou aqui à sua disposição. Tá. Fazer uma pergunta que tenho feito a todos os candidatos que estão passando por aqui: como você se autodefine para a população e por que a intenção de ser senador da República pela Paraíba? Eu acho, Luiz, que essa eleição de 2022 é a eleição mais importante de toda a história republicana. Se você pegar de 1898 para cá, você não teve uma eleição com um caráter tão simbólico e de que o país precisa tanto virar essa página. Porque não é só a economia que vai mal, não é só as condições sociais da população que estão péssimas, não é só a destruição das políticas implantadas, não só pelo Lula, não só pela Dilma, mas por Fernando Henrique, por Itamar Franco, enfim, as políticas públicas, né? Elas estão sendo destruídas de uma forma muito rápida, mas também porque nós tivemos ao longo desses anos um componente que a gente não tinha tido até então, que era exatamente um ódio circulando no seio da sociedade a partir de manipulações, principalmente através das mídias sociais, da própria internet. É preciso curar o Brasil, é preciso curar a nossa democracia. E eu creio que eu acumulei ao longo da minha vida inteira, como ex-prefeito, como ex-vereador, ex-deputado e ex-governador, eu acumulei capacidade suficiente para desenvolver, para ser um bom senador, para ser um grande senador, para representar esse Estado, sabe, de uma forma altiva, com coragem, com conteúdo, que me parece ser fundamental, e ajudar o Brasil a não só virar essa página, mas a fazer uma relação direta entre o próximo governo federal e a nossa querida Paraíba. Bom, simultaneamente, enquanto você faz o seu debate político, a campanha eleitoral, você divide ali alguns discursos e algumas falas em resposta sobre a sua condição do ponto de vista de elegibilidade. Do ponto de vista jurídico, para quem está nos acompanhando aqui, qual a informação que você tem que lhe dá garantia, segurança, que você será candidato sem problemas ao Senado da República? É porque nós estamos atrás da justiça, né? Justiça verdadeira, justiça correta, justiça... E você sabe que os últimos anos do nosso país foram anos difíceis, né? Foram anos de desvios comportamentais extremamente graves, né? Você viu o que fizeram com o Brasil, o que é que fizeram para uma pessoa como Bolsonaro ascender ao poder, né? Tiveram que retirar à força um presidente da República e trancafiá-lo, com base numa mentira, né? Ao mesmo tempo, não foi só na Paraíba, não foi só com Lula, não foi só com Ricardo, mas com centenas de pessoas por esse Brasil afora, a atividade da política foi criminalizada. E foi nessa guerra, né, contra lideranças populares, foi usado de tudo, inclusive no campo da justiça eleitoral também. E nós estamos em busca da justiça, nós temos duas ações que eu tenho convicção de que sairemos vitoriosos, uma ação que é em meu nome e uma outra ação direta de inconstitucionalidade, um ADI, onde é questionado a data móvel da eleição como parâmetro para inelegibilidade. Não é? Evidentemente que você não pode ter uma mesma conduta vedada, que para uns dará 10 anos de inelegibilidade, para outros 8 anos. E essa é a tese que nós acreditamos, além do próprio encaminhamento da minha questão pessoal, que foi feito de acordo com os meus advogados, o doutor Eugênio Aragão, o doutor Marcelo Schmidt, né, que já foi ministro da Justiça, doutor Eugênio, que foi totalmente fora dos padrões daquilo que apregoa a legislação eleitoral. Portanto, eu tanto tenho certeza que sair daqui, Luiz, eu vou, sabe para onde? Eu vou passar na FETAG, tem uma reunião com várias lideranças de trabalhadores rurais, depois vou para Damião, lá no Curimataú, subo para Nova Floresta, ao lado de uma candidata federal, Rafaela, camaraense. Ela inaugura um comitê e me convidou para estar presente. Eu vou lá com vários candidatos a deputados estaduais.
né? E amanhã eu faço todo o Curimataú. Portanto, você sabe o que é fazer campanha de meio-dia, 1h da tarde, embaixo do sol. A pessoa tem que ter muita determinação e eu estou com isso, né? Eu sei que, para mim, eu nunca tive tanta convicção de que ganharei uma eleição como eu tenho agora. Eu vou lhe perguntar, você respondeu no rádio agora há pouco, numa entrevista agora lá na Arapuã FM, no Arapuã Verdade, mas vou lhe perguntar aqui para o público que está acompanhando. Você veio acompanhado aqui de Amanda Rodrigues, sua esposa, do Alexandre de Santiago, seu segundo suplente na chapa, tem o deputado Jeová Campos como primeiro suplente. Quando se fala, e aí as pessoas que falam assim, não, mas Ricardo vai substituir o nome, se não der certo até o dia da eleição, ele substitui, qual é o nome, é um, é outro. Qual é a sua leitura em relação a isso? Olha, eu sou o candidato, né? Eu sou o candidato, eu montei minha chapa com duas pessoas que eu tenho absoluta confiança, um companheiro Jeová Campos, que atualmente é deputado estadual, que está em campanha lá pelo Sertão, outro é Alexandre Santiago, que é uma pessoa que já contribuiu na chapa com Luiz Couto em 2018 e agora está comigo. Enfim, não existe essa história de plano B. Porque eu lembro muito bem que em 2010 o Cássio era candidato ao Senado e foi a mesma coisa. Não, mas vai substituir? Por que substituir? Foi ser votado, né? E a sua situação a situação dele foi resolvida, um tempo depois. No caso da minha, não. Eu tenho plena convicção, meus advogados trabalham com essa ideia de que eu serei candidato porque a justiça tem que ser feita, Luiz. Quem fez um governo, tão importante para a Paraíba como eu fiz, não pode ser tratado dessa forma, né? Isso está fora dos preceitos legais, né? E eu, repito, estou tão convencido com isso que estou empolgadíssimo com essa campanha, né? E teremos, creio eu, sinceramente, teremos uma grande vitória como ao lado do presidente Lula e ao lado do veneziano Vital do Rego. No Senado Federal, hoje a bancada federal paraibana composta por Daniela Ribeiro, Nilda Gondim e veneziano Vital do Rego. Quando você olha para essa bancada e diz assim, a minha atuação com o eventual mandato de senador é diferente dessa daí. O que você quer fazer diferente assim? Como é que você avalia a atuação desses três no Senado Federal? O que é que a Paraíba precisaria de um senador com uma postura diferente? Olha, veneziano e dona Nilda Gondim sempre votaram em todas as pautas que o bloco progressista defendeu. Observe, não há nenhuma distinção. Eles estão votando com o bloco progressista desde o início dos respectivos mandatos, né? Eu, particularmente, por ter uma história diferenciada, não é por ser melhor ou ser pior, é porque eu penso coisas diferentes. Nós não somos obrigados a pensar da mesma forma. Mas eu quero fazer um mandato democrático de senador. O que é que significa isso? A minha experiência de vida, a minha experiência na política, com orçamento democrático, com conselhos, eu vou fazer um mandato democrático onde a cada ano eu farei plenárias regionais em cada uma das 16 regiões administrativas, vou pautar desde os grandes temas que estarão sendo debatidos no Senado da República, mas vou pautar também, né, a aplicação dos recursos, das verbas, a aplicação das políticas públicas, né? Eu tenho certeza absoluta do nosso papel, né, meu e de veneziano, por exemplo, no terceiro eixo. Nós tivemos uma reunião com o presidente Lula dia 2 de agosto em Campina e ele disse, inclusive, no discurso, ele disse, olha, eu vou pedir 3 obras estruturantes para começar o mandato. E nós já temos uma de comum acordo, que é o terceiro eixo. Nós queremos que as águas do São Francisco saiam de Mauriti, caiam ali no açude de Condado e dali pega o rio Piancó, perenizando aquele rio e fazendo com que o nosso maior reservatório, que é Coremas Mãe d'Água, fique permanentemente cheio. Aquilo é estratégico para a agricultura orgânica e é estratégico para a indústria têxtil, que é forte lá no nosso Vale do Piancó. Essa é uma coisa. Portanto, eu estou vislumbrando, Luiz, um Brasil com apetite para investimentos, um Brasil que volte a criar empregos, um Brasil que reconstitua as suas políticas sociais. Nós só vamos fazer isso se o Congresso estiver favorável a isso. É por isso que quem quer mudar o Brasil precisa querer também um senador do lado da mudança. Por falar em pautas progressistas, vamos falar em algumas pautas progressistas dentro do Congresso, atualmente, inclusive. Por exemplo, uma delas são as propostas e os projetos de lei que flexibilizam a história do aborto no Brasil, né? Que criam ali
enfim, um cenário mais favorável a quem é defensor do aborto. Como é que você vai se posicionar em pautas como essas? Olha, nem eu e creio que nenhuma mulher pode ser favorável por prazer a interromper voluntariamente uma gravidez. Agora, eu sou totalmente contrário à criminalização da mulher. Eu acho que o crime é você pegar uma mulher sofrida, né, isolada, solitária, que muitas vezes é obrigada a fazer uma interrupção voluntária da gravidez e, além de tudo, ao invés de você dar um tratamento, de você chegar com atendimento hospitalar, inclusive, você queira levá-la para o PB1, para o ROG, para a prisão. Né? Eu fico até me questionando por que é que esses que apregoam isso, esses que gritam que tem que prender, por que é que eles não propõem também prender os homens? Afinal, eu não conheço nenhum óvulo fecundado que não seja por espermatozoide. Nenhum. Ou seja, qual é o papel do homem em relação a isso? O Brasil tem 1 milhão de abortos por ano. Isso é de uma violência, isso é um grave problema de saúde pública. Nós temos 25 mil internações em hospitalares. Dessas 25 mil, 5 mil são gravíssimas. Né? E nós temos uma mulher morta a cada 2 dias, Luiz. Então, a resposta da política vai ser prender a mulher? Ou será cuidar disso como um grave problema de saúde pública? No meu entender, deve ser isso. E eu digo mais, eu acho que o Congresso precisa discutir isso com as religiões, com as igrejas, com a sociedade, com todo mundo, né? Adequar essa legislação e depois fazer um referendo. E se eu pudesse, eu defenderia que esse referendo deveria ser votado, sim ou não, apenas pelas mulheres. Só o público feminino. Porque é muito fácil para os homens ficar apontando o dedo, sabe, ficar jogando pedra, né? E no final das contas o sofrimento, ou como se isso fosse obra exclusivamente da mulher, não pode ser dessa forma. Há outras pautas também de defesa da comunidade, enfim, LGBTQIA+, paradas emperradas lá no Congresso. Você entraria no Senado para fazer uma defesa também dessas pautas? E aí, mais especificamente, para ser mais específico na pergunta, você defende a tal linguagem neutra? Você acha que o Brasil deve implantá-la? Eu acho que eu não sou contra nem a favor, ela existe, Luiz. Ela está aí. Ela não tem que ser implantada ou desimplantada. Ela existe, ela é usada principalmente na internet. Agora, a minha defesa ao direito à diferença, ela é total e uma defesa de vida. Né? Ninguém me pega com, vamos dizer assim, eu não estou falando da pergunta não, estou falando na disputa política, com, não, eu vou aqui colocar uma pauta moralista. Eu fui o governador o primeiro governador do Nordeste a colocar aqui um ambulatório de travestis e transexuais. Eu coloquei, compreendeu? Fui eu que fiz isso e fiz corretamente. É bom que se diga isso, fiz corretamente, porque você não pode alijar as pessoas em função do seu comportamento, da sua opção. Isso é um crime, isso é anticonstitucional, é ilegal, compreendeu? E eu acho que uma sociedade ela é sadia quando as diferenças são respeitadas. Né? Ninguém é obrigado a ser aquilo que uma outra pessoa é. Agora, todos nós somos obrigados a respeitar o próximo. Aliás, isso é bíblico. Né? Isso faz parte de qualquer convivência sadia. Eu estarei, sem dúvida nenhuma, fazendo o que eu sempre fiz na vida, respeitando ao próximo e querendo naturalmente que as pessoas sejam respeitadas, particularmente nessa população LGBTQIA+. Deixa eu voltar aqui para Paraíba. Na campanha de 2018, você dizia que o então candidato João Azevedo seria um governador melhor do que você foi. Hoje, você descredencia o técnico João Azevedo que ele foi em 2018? Qual a sua leitura hoje? O próximo vai dizer assim, qual era o Ricardo que estava dizendo a verdade de 2018, que ressaltava as qualidades técnicas de João Azevedo, ou de hoje, dizendo que João Azevedo não tem aí capacidade de gerir o Estado? A verdade ou a mentira não seria minha, Luiz. Né? Eu não posso ser responsável por enganação promovida por uma terceira pessoa, no caso de João Azevedo. João Azevedo, ele conseguiu enganar não a mim simplesmente, mas a população como um todo. E vou te dar um exemplo. João Azevedo não foi secretário 8 anos? 8 anos, secretário de Recursos Hídricos.
1.200 quilômetros de adutoras esse companheiro aqui, como governador, implantou na Paraíba. Pergunta quantos quilômetros? Não dá 50 nesses 4 anos. Como é que você sai de uma secretaria que tinha um governador como eu, que cobrava, que determinava, que ia atrás, que de madrugada ficava mandando mensagem, né, como eu sempre fiz, e sai de um patamar de 1.200 quilômetros, dezenas e dezenas de cidades a gente socorreu com adutora, seja emergencial, seja adutora. Você pegar Cajazeiras, Souza, você pegar Carrapateira, se você pegar Montorebe, Coremas, Itaporanga, Diamante, Boaventura e por aí vai. Se eu fosse aqui falar, né? Então, como é que a Paraíba sai daquela condição e aquele que estava na secretaria assume o governo e não consegue fazer 50 quilômetros? A não ser, sabe, trata os colapsos como de Bananeiras e de Solânia com um aviso, né? Faltando 5 dias dizendo que as bombas seriam desligadas. Você não teve nenhum trabalho para poder dizer, olha, vamos racionalizar, vamos tentar aqui alternativas. Nada foi feito. Então, na verdade, não fui eu que me enganei porque eu acreditava. Né? Não é verdade ou mentira minha, mas foi João Azevedo que enganou a todos e a mim, inclusive. Lamentavelmente, porque eu não fiquei sem mandato e pode fazer uma análise aí por essa. Quantos ficariam sem mandato em função de um projeto coletivo? Eu sei que com certeza Ricardo ficaria porque já ficou. Ricardo Coutinho, né? Agora, eu fiquei sem mandato, não quis disputar para garantir a continuidade. Só que a continuidade foi totalmente desrespeitada. Você acha que, como é que você avalia a postura do governador João Azevedo na pandemia? Você, se estivesse no governo, teria tomado... o governador João Azevedo, assim como outros governadores no Nordeste, enfrentaram ali aquele debate com o presidente Jair Bolsonaro, que dizia o seguinte, olha, os governadores do Nordeste, incluindo da Paraíba, foram criminosos do ponto de vista da economia, porque mandou o povo ficar em casa. E, ao mesmo tempo, os governadores, incluindo o João Azevedo, dizendo que a gente fez de forma responsável ali. A postura na pandemia, você ficaria com a de Bolsonaro ou com a de João Azevedo? Bolsonaro é um irresponsável. É um irresponsável. É um cara que tem ódio ao povo. Né? Agora, nem 8, nem 80, amigo. Você precisa dialogar com as pessoas. Né? Eu acho que João Azevedo, como os governadores, em sua maioria, eles fizeram feijão com arroz. Eu, particularmente, né, eu teria feito 2 coisas, aliás, 3 coisas. A primeira delas, eu teria criado, para começar, 50 brigadas de saúde. Médico, enfermeiro e agente de saúde móveis, para que pudesse atender a cada recanto desse estado, ajudando os PSFs na localização das pessoas infectadas, no isolamento dessas pessoas e na atenção com alimento e com remédio daqueles comuns, né, com cloroquina, né, ivermectina, com aquela baboseira toda que matou muita gente, né? Não era com isso, mas com um anti-inflamatório, com uma dipirona, com essas coisas. Eu teria providenciado isso, ou seja, 50 equipes que eu chamaria de brigadas da saúde. Segundo, eu teria criado uma cesta básica da agricultura familiar. Ao invés de presentear um único dono de supermercado, né, com milhões, milhões e milhões, para poder comprar feijão de terceira, feijão com corgulho, arroz de casca, eu teria feito, era uma cesta da agricultura familiar, feito esse dinheiro circular por milhares de pessoas que não tinham mais as feiras para vender. Observe, né, era uma coisa lógica. Eu dei essa sugestão e isso simplesmente foi ao contrário. O governo mandou um escriba. Você deu essa sugestão para quem? Na internet. Sim, eu fiz 2, 3 lives sobre isso. Sabe o que é que fizeram? Mandaram alguém escrever me esculhambando. Né? Ou seja, um negócio bem maluco. E terceiro, eu teria chamado os empresários. Porque nesse tempo onde nada se encontra e todo mundo está naquela... Que é razoável você supor, o cara tem lá uma loja, um negócio, vai quebrar. Então, venha para cá, vamos aqui construir um caminho comum. Nem 8, nem 80, vamos aqui construir. E faltou efetivamente tudo isso, né? Agora, do ponto de vista do que Bolsonaro fez, Bolsonaro foi irresponsável. Ele ajudou a população a ir para a morte ao descredenciar a máscara, né?
cenas onde ele tirava máscara de crianças, né? Ao fazer propaganda explícita de cloroquina, ivermectina, dessas coisas bestiais, né? E ao mesmo tempo ao retardar a compra da vacina. Isso foi muito grave. Tem que responder por isso. Vamos lá, 13 horas e 51 minutos. Ricardo, num debate recente, você, num confronto com o candidato Bruno Roberto, que esteve aqui ontem, chegou a dizer, olha, não venha falar de corrupção, candidato, porque senão eu vou contar porque é que você saiu da Secretaria de Esportes. O que é que você tem que estar escondendo em relação a isso? Você tem receio de estar... Se tem alguma coisa prevaricando, Ricardo, você responde daqui a pouco, um minutinho só, já dá para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o Ricardo Coutinho, que é candidato ao Senado da República. Um minutinho só.